Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom ter a companhia de quem está acompanhando este nosso mergulho profundo de hoje. E eu estou bem animado porque nós temos em mãos um material que é bastante robusto. Muito obrigada. Olá para todo mundo que nos ouve. E sim, é um material denso, mas extremamente prático. Exato. Trata-se de um documento focado tanto em negócios quanto em pesquisa acadêmica, chamado MBU 505. O foco dele é o desenvolvimento de personas e o mapeamento da jornada do consumidor. Que é um tema que, vamos ser sinceros, muita gente acha que domina, mas a realidade do mercado mostra o contrário. Com certeza. A nossa missão para os próximos minutos é justamente entender a mágica, ou melhor, a mecânica por trás de como as empresas decifram o comportamento humano. O texto analisa essa transição de estatísticas frias para uma empatia estruturada e como as marcas mapeiam aquele caminho sinuoso que leva uma pessoa a tomar uma decisão de compra. E o que torna essa leitura particularmente útil é que ela funciona como um atalho estratégico. Um atalho poderoso, né? Sim, poderoso. Para quem nos ouve, seja para aplicar nos próprios negócios, melhorar a comunicação ou simplesmente entender como o mercado enxerga o consumo hoje, decifrar esses mecanismos é libertador. Ajuda a evitar aquela sobrecarga de informações e de métricas de vaidade que não servem para muita coisa. Perfeito. Bom, então vamos lá. Ok, vamos desempacotar isso tudo. O texto começa abordando o fim das estatísticas frias. A diferença entre o conceito clássico de público-alvo e o de persona. Que é a base de tudo. É a base. A maioria do pessoal que acompanha o universo corporativo já está careca de saber que depender só de público-alvo é uma abordagem meio defasada. Totalmente defasada. Sabe, ter a idade, a localização, a renda, isso diz apenas quem compra. Mas a persona, ela revela o porquê e o como se compra. É uma visão semi-fictícia, mas baseada em dados reais, narrativa e muita psicologia. O que é fascinante aqui é um dado específico que o texto traz. Eles mencionam uma revisão sistemática cobrindo um período de 10 anos, de 2011 a 2021, focada no setor de hotelaria. 10 anos de dados é muita coisa. É muito volume. E analisando centenas de estudos, ficou claro que os hotéis de alto desempenho abandonaram aquela segmentação básica há muito tempo. Eles usam personas alimentadas por dados contínuos para incentivar a cocriação da jornada do hóspede. E essa palavra cocriação me chamou muita atenção, porque significa que o serviço não é mais um pacote fechado. O hotel usa a persona para antecipar o que a pessoa quer, personalizando estadia e criando experiências memoráveis antes mesmo do check-out. Exatamente. A prestação de serviço vira uma experiência feita a 4 mãos, mesmo que o cliente não perceba que está ajudando a criar isso. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como construir essa persona sem cair no risco de inventar um estereótipo da própria cabeça? O texto detalha bem esse método. Detalha sim, e a regra de ouro é unir duas frentes, a quantitativa e a qualitativa. Os números e as histórias. Justamente. Nos dados quantitativos entram os questionários online, o tráfego de site, o CRM. Isso dá o volume e valida as hipóteses. Mas se parar aí, fica frio. Fica robótico. E aí que entra a camada qualitativa para trazer a emoção, né? Perfeito. Entrevistas em profundidade, observação, leitura de comentários. Isso reduz o risco de criar perfis vazios. E o caso da startup de educação que eles citam ilustra isso perfeitamente. Eu fiquei bem empolgado lendo essa parte. Foi um exemplo brilhante. Foi. Eles cruzaram respostas de questionários, tipo idade, dispositivos usados, com entrevistas sobre frustrações e rotinas. E a partir desse cruzamento, eles não criaram um aluno médio. Eles criaram 3 personas completamente distintas. E os perfis eram muito bem delineados. Sim, o primeiro era um jovem multitarefa. Aquele perfil que acessa o curso pelo celular em curtos intervalos, só buscando uma certificação rápida. O segundo era uma profissional em transição de carreira, usando mais o computador à noite e precisando de aulas mais densas. E a terceira era maravilhosa. Uma usuária aposentada. Ela usava o tablet, tinha um ritmo de estudo mais tranquilo e só queria explorar novos conhecimentos sem a pressão do mercado de trabalho.
Ver como essas narrativas mudam o jogo do desenvolvimento de produto é incrível. Muda completamente. Uma interface para o jovem precisa de botões grandes e agilidade. Para profissional, precisa de organização de módulos complexos. Exato. E para não se perder nessas variáveis, o documento lista 5 elementos cruciais para montar a espinha dorsal de qualquer persona. O primeiro são as dores. Os problemas e frustrações reais do dia a dia. O segundo são os desejos, as aspirações, onde essa pessoa quer chegar. Aí o terceiro são os gatilhos, sejam eles racionais, emocionais ou do próprio contexto. O que faz a pessoa agir? O quarto elemento são os canais preferenciais, basicamente onde eles buscam informação. E o quinto, que eu acho vital, são as barreiras de decisão. Antecipar essas barreiras é o que transforma a persona numa ferramenta prática. Pode ser falta de tempo, falta de dinheiro ou pura insegurança. Sim. Se a barreira é dinheiro ou o risco, a empresa oferece um teste grátis ou uma garantia forte. Contorna o problema antes do cliente desistir. E uma vez que a gente entende quem é essa persona, o texto nos convida a olhar por onde ela anda. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O texto decreta o fim do funil de vendas linear. Adeus ao funil bonitinho e previsível. Aquele modelo de que a pessoa conhece a marca, ganha interesse e compra numa linha reta. Com a tecnologia, a jornada virou circular. Ela é fluida, fragmentada. Se conectarmos isso ao cenário maior, faz todo sentido. O consumidor hoje avança 2 passos, recua 1, pesquisa no celular, vai para o computador, vê um vídeo no YouTube, cruza canais o tempo todo. Mas mesmo nesse caos fluido, as marcas estruturam isso em 5 estágios modernos. Estágios de relacionamento, para ser mais precisa. Isso. O primeiro estágio é a descoberta. Uma comunicação puramente educativa para quem acabou de identificar que tem um problema. Aí vem a consideração. O momento da comparação pura, onde a marca precisa ter argumentos consistentes para gerar confiança. O terceiro é a decisão, a conversão em si. Aqui, a clareza e a redução de atritos são uma questão de sobrevivência. Se tiver dificuldade, o cliente abandona o carrinho. E a relação não acaba na compra. O quarto estágio é a fidelização, focado no pós-venda e em entregar valor contínuo. Até chegar no quinto, que é a advocacia, o estágio máximo, onde o cliente vira um defensor espontâneo da marca e recomenda para os amigos. E todos esses 5 estágios acontecem num verdadeiro campo de batalha. O campo de batalha da experiência. E esse campo tem 2 frentes muito claras descritas no documento: a fricção e o encantamento. A fricção é o pesadelo de qualquer operação. É toda aquela falha no site, a demora absurda no atendimento, a burocracia desnecessária. E o texto é claro, esses pontos de fricção precisam ser corrigidos rapidamente pela perspectiva do cliente. Ignorar a fricção destrói a experiência inteira. Não adianta ter um marketing lindo se o site trava na hora de pagar. Mas só tirar a fricção não é suficiente. Tem os pontos de encantamento. Aquela entrega que chega dias antes do prazo, a mensagem personalizada de aniversário com um presente real. Ações que superam expectativas e criam um vínculo emocional. Negligenciar o encantamento é basicamente jogar fora o diferencial competitivo de uma marca. A empresa fica só sendo eficiente, mas esquecível. Então, o que tudo isso significa quando a gente coloca a persona nesse labirinto multicanal? É um desafio imenso de consistência. O texto dá um exemplo brilhante. E doloroso, na verdade. Muito comum no mercado, infelizmente. Uma marca X tem uma linguagem super acolhedora e jovem lá no Instagram. Chama todo mundo de amigo, usa emojis, mas quando o cliente tem um problema e vai para o serviço de atendimento ao consumidor, o famoso saque, ele cai num sistema automatizado, frio e completamente impessoal. E isso destrói a credibilidade na mesma hora. Mostra que aquela empatia da rede social era só uma fachada. É a quebra de expectativa mais brutal que tem. E isso levanta discussão sobre a arte dos gatilhos, que são as engrenagens ocultas disso tudo. E o texto divide bem isso. Isso levanta uma questão importante sobre a ética e a técnica de usar esses gatilhos. Tem os gatilhos emocionais que a gente conhece bem. O senso de pertencimento, a urgência com aquelas mensagens de últimas unidades, a empatia social. Eles geram respostas quase automáticas nas pessoas, reduzem o tempo de pensamento racional. Mas o que eu achei fascinante foi o aprofundamento nos gatilhos comportamentais.
Eles ditam como a mensagem é entregue com base em dados de navegação. Sim, saber os horários de maior engajamento. Se a pessoa visitou a página de preços 3 vezes, isso é um gatilho para mandar um e-mail específico com um desconto. É puramente analítico. E isso transforma a jornada num organismo vivo. A jornada adaptativa não é mais estática. E, para ela funcionar, as marcas precisam dominar dados estruturados e não estruturados. E essa divisão é essencial. Dados estruturados são a matemática pura. Os cliques, o tempo na página, a taxa de conversão. Fáceis de organizar numa planilha. Exato. Mas os dados não estruturados são os comentários nas redes sociais, o tom de voz do cliente numa ligação de suporte, as avaliações abertas. São dados difíceis de tabular, mas são onde mora o verdadeiro sentimento do consumidor. E a conclusão do texto sobre isso é matadora. A verdadeira personalização não é só ter um algoritmo recomendando produtos parecidos. É escutar ativamente. É a tecnologia conseguir ler o sentimento nesses dados não estruturados e ajustar a rota continuamente. Isso prova que a opinião do cliente realmente importa e muda o sistema. E isso amarra tudo que a gente discutiu hoje. Amarra perfeitamente, fazendo um resumo de alto impacto do que vimos no MBU 505. Nós passamos daquelas estatísticas frias de público para a empatia profunda das pessoas. Trocamos aquela linha reta ilusória por uma jornada circular e fluida. E descobrimos que manter a consistência e ter uma atenção obsessiva aos pontos de fricção e de encantamento é o que separa as marcas que a gente esquece amanhã daquelas que viram parte da nossa rotina. Reforço muito o valor de aplicar essas lentes no dia a dia. Para quem está nos escutando, começar a olhar para o mundo corporativo e de consumo através dessas ferramentas de persona e jornada muda tudo. Refina muito o olhar crítico sobre qualquer estratégia. Muda completamente a nossa percepção. Bom, o nosso tempo de hoje já está acabando. A análise foi profunda. Foi excelente. Mas eu não queria encerrar sem deixar uma semente, uma reflexão que não está escrita diretamente no texto, mas que se constrói a partir de tudo que lemos sobre essa tal de jornada adaptativa. Vamos lá. Pensei o seguinte: se essas jornadas adaptativas estão se tornando tão avançadas em prever nossos hábitos, mapeando nossos cliques e extraindo os sentimentos das nossas falas através desses dados todos, será que vai chegar um momento em que as personas criadas pelas marcas lá nos servidores delas vão nos conhecer melhor do que nós mesmos? É um cenário um pouco assustador, confesso. E se isso realmente acontecer, o consumidor ainda terá livre-arbítrio nas suas decisões de compra? Ou estará apenas seguindo um caminho de pontos de encantamento que foi perfeitamente e milimetricamente projetado para ele? Fica essa reflexão profunda para quem acompanha o nosso estudo de hoje. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima análise. Até a próxima, pessoal!